E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando a glicazida e a metformina, medicamentos utilizados principalmente com viés para diabetes. Vamos entender tudo sobre esses medicamentos, como utilizar, as doses, como ele atua no nosso corpo, as indicações, as contraindicações e os efeitos colaterais. Tudo que a gente precisa saber sobre eles. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Se inscreve, é de graça e vamos ao que interessa. Glicazida e metformina. Vamos lá. Glicazida. Bom, pessoal, o que a gente pode saber desse medicamento? Primeiro de tudo que quando a gente vai numa farmácia para adquirir esse medicamento, podemos encontrar ele com outros nomes, como Azucron, Diamicron, ou seja, são nomes diferentes, mas que se trata da glicazida, da mesma substância, do mesmo medicamento. Então, tem outros nomes, mas é a mesma substância, né? Vai fazer o mesmo efeito que o nome glicazida que a gente está destacando aqui. Agora, e a apresentação desse medicamento? Podemos encontrar principalmente em comprimidos. E geralmente ele vem na sua apresentação de 30 mg e 80 mg. Referente às doses de uso do medicamento, isso aí vai variar de acordo com cada paciente. Lembrando que isso pode ir desde 1 comprimido ao dia até 4 comprimidos ao dia. Ou seja, uma média aí que pode ir de 30 mg a 120 mg de uso diário. Quem vai determinar isso é o médico em questão na hora ali da análise e de acordo com cada paciente, como eu citei aqui para você. Aí você fala, tá, entendi. Tem apresentação, tem outros nomes, tem diferentes doses, mas para que serve glicazida? Bom, pessoal, vou tentar ser o mais fácil e simples possível. Ele atua ajudando a liberação de insulina pelo pâncreas. Aí você fala, ih, rapaz, agora me confundiu tudo. Como assim liberação de insulina? É simples. Quando você pega aquela pizza deliciosa e vai ingerir, vai fazer a digestão, vai absorver aqueles nutrientes que estavam na pizza e isso vai passar para o sangue. E esses nutrientes, até mesmo o açúcar ali presente do carboidrato da pizza, vai para o sangue na forma de glicose. E essa glicose no sangue vai fazer com que o pâncreas, quando está tudo normal, tudo saudável, libere a insulina. O que a insulina faz? Ela tira a glicose que está no sangue e joga para as células. É basicamente isso. Agora, quando uma pessoa tem uma diabetes, geralmente uma alteração no funcionamento desse pâncreas, ele não libera a insulina de forma adequada. E aí a gente entra com a glicazida. O que ela vai fazer? Bom, basicamente o paciente tem alguma alteração no pâncreas, na sua liberação de insulina, ele se alimentou, então ele tem problemas, né? A glicose fica naquele sangue, é uma diabetes. Então eu uso a glicazida, que vai o quê? Vai ajudar na liberação dessa insulina por meio do pâncreas, e assim vai captar a glicose que está no sangue e vai dar o seu destino certo para as células. É basicamente isso que faz a glicazida. E claro, além de incentivar o pâncreas a liberar essa insulina de forma adequada, ela também potencializa as ações fisiológicas dessa insulina, como eu destaquei, ajudando a sensibilizar receptores, ajudando a captar, essa glicose que está no sangue e de certa forma leve para dentro das células, ou seja, ele ajuda o paciente que tem diabetes. E aí a gente já sabe o que ele faz. Ele ajuda o pâncreas a liberar a insulina, que ajuda a captar a glicose do sangue. Então para que ele é indicado? Para quem tem diabetes. Qualquer diabetes? Não. Para quem tem diabetes do tipo 2. Então lembre-se, falou de glicazida, utilizamos para ajudar pacientes que têm diabetes do tipo 2.
Aí você fala assim, tá, já entendi para que serve, para que é indicado, como eu encontro na farmácia, as doses. Tem contraindicação? Sim, pessoal. Praticamente todo medicamento tem contraindicação, entre elas quem tem hipersensibilidade, ou seja, pacientes que têm alergias a qualquer tipo de componente desse medicamento. Tem que ter um cuidado. Pacientes também infanto-juvenis que apresentam ali uma diabetes, tem que ter um cuidado. Pacientes que usam miconazol, fazer associação, tem que ter um cuidado redobrado, é contraindicado. Também destacamos aqueles pacientes que têm cetoacidose, pacientes que têm uma insuficiência hepática e renal, ou seja, pacientes que têm ali um comprometimento do fígado e dos rins. Deve ter esse cuidado redobrado e, claro, é contraindicado porque pode comprometer ainda mais a situação daquele paciente o uso desse medicamento sem a indicação médica. E logo eu já falo, nunca faça uso de medicamento sem consulta médica, porque tem os seus riscos. Aí você fala assim, tá, tem contraindicação, quem tem alergias, hipersensibilidade, quem tem insuficiência hepática, insuficiência renal, cetoacidose, enfim. Tem efeito adverso? Ou seja, aqueles efeitos colaterais? Tem também. Claro, eu tenho que destacar aqui que tem paciente que usa esse medicamento só vai ter os benefícios. Ou seja, tomou, ajudou. Basicamente vai ajudar aquele paciente com diabetes, ele vai ficar tranquilo. Agora, outros vão tomar, vai ter os benefícios e também os efeitos colaterais que são indesejáveis. Quais seriam eles? Dor de cabeça, dor abdominal, às vezes náusea e vômito, às vezes algo esquisito, né? Você ter ou diarreia ou constipação, o famoso intestino preso. Pode acontecer. Então, existe sim esses efeitos colaterais. Tomou a gliclazida, não quer dizer que você vai ter esses efeitos, mas pode acontecer. E claro, pessoal, a gente tem que destacar também os perigos da interação medicamentosa. Aqueles pacientes que utilizam os AINES, ou famosos anti-inflamatórios não esteroidais, também os pacientes que usam diazepam, entre outros medicamentos, como eu deixo listado aqui, tem que ter cuidado, porque a interação medicamentosa desses medicamentos associado com essa glicazida pode levar aí a problemas secundários e realmente comprometedores. Então, tem que ter esse cuidado. Não faça uso de medicamento sem consulta médica, sem uma orientação presencial com o médico. Tranquilo? Esse vídeo é mais ilustrativo, mais para orientar de como funciona. E claro, nunca descarte ali a ajuda do médico de forma presencial. Metformina. Bom, o que a gente pode falar de metformina? Primeiro, quando a gente vai numa farmácia para adquirir esse medicamento, esse tipo de substância, podemos encontrá-lo com outros nomes. Não ache estranho isso não. Você pode encontrá-lo como Glifage, Glicomet, Glicoformin, enfim, tem vários nomes, eu deixo a lista aqui para você. Mas é importante que você saiba, não tem só metformina, né? Tem esses outros nomes, principalmente Glifage é o mais comum, mais conhecido pelos que utilizam esse medicamento, mas tem outros nomes também, não ache estranho, é a mesma substância. Agora, a apresentação desse medicamento. Bom, podemos encontrá-lo principalmente na forma de comprimidos. É o mais recorrente, o que a gente mais vê, o uso dele é em comprimido. Sendo que a sua forma vai ser de 850 miligramas de até 1 gramo. Aí você fala, tá, mas eu uso de que forma esse medicamento? Ele tem algumas doses? Bom, essas doses elas vão depender da descrição médica, porque cada paciente vai tomar de acordo com a sua situação. Quando você faz a sua consulta, o médico vai avaliar a sua situação e vai passar as doses para você. Mas o que é mais comum é o uso de 2 comprimidos ao dia, um no café da manhã e outro ao jantar. Lembrando
que as doses variam, como eu falei. Alguns podem chegar até ao uso de 5 comprimidos diários. Então, existe sim uma diferença de pessoa para pessoa referente ao uso desse medicamento. Aí você fala para mim, entendi, tem outros nomes, encontro na forma de comprimido, as doses vão variar, mas para que serve essa substância? Para que serve a metformina? Bom, eu digo logo para você, ele ajuda principalmente pessoas com diabetes do tipo 2 principalmente. Por quê? Bom, para a gente entender como ele atua no nosso corpo para ajudar o paciente diabético do tipo 2, temos que entender o normal. Qual é o normal? O normal é eu e você, quando vamos numa pizzaria, numa hamburgueria, comemos aquele hambúrguer delicioso, né? Você vai lá, come, dá aquela saciedade, o que acontece? Aquele pãozinho, né, com aquela carninha que você comeu ali, vai ser absorvido os nutrientes no seu intestino, mas principalmente o carboidrato do pão, ele vai se transformar em glicose, né? E essa glicose chega ao seu sangue. Quando o glicose, que é o açúcar, chega ao seu sangue, ele basicamente vai fazer com que o seu pâncreas, libere a famosa insulina. O que a insulina faz? Ela tira esse açúcar do sangue, essa glicose, e joga para dentro da célula. É basicamente isso que ele faz. Mas, óbvio, tem como complicar toda essa dinâmica que eu estou explicando, né? O que eu falei até aqui? Você ingeriu a pizza. A pizza foi o que absorvido os nutrientes, o açúcar, a glicose lá no seu intestino. Essa glicose, que é açúcar, cai no seu sangue. Quando cai no sangue, essa glicose, o pâncreas libera insulina. O que a insulina faz? Tira a glicose, o açúcar que está no sangue, e joga para dentro da célula. Mas como que essa insulina faz isso? Olha, de forma bem simplória, existe como se fosse um receptor. Nós temos a célula e existe como se fosse um receptor. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma fechadura e a insulina fosse uma chave. Ou seja, nós temos uma célula, né? A sua célula. E a sua célula tem um receptor, que é uma fechadura. E a glicose, ou melhor, a insulina, ela é uma chave. Ou seja, a insulina vai lá, se liga ao receptor. Quando essa insulina se liga ao receptor que está na célula, entra a glicose dentro da célula. Ou seja, entra a glicose na célula. É basicamente isso. Vou repetir porque eu não gosto de deixar dúvidas. Você tem a célula, tem o receptor. A insulina se ligou nesse receptor e abriu passagem e as portas para que a glicose, que é o açúcar, entre na célula. Esse é o papel da insulina, ou seja, ele ajuda a tirar a glicose, o açúcar do sangue, que é da sua pizza, do seu hambúrguer, e joga para dentro da sua célula. É basicamente isso. Aí você fala para mim, tá, o que isso tem a ver com metformina, diabetes tipo 2? Não estou entendendo. Agora você vai entender. Nós vimos o normal, né? Que é você comeu a pizza, absorveu glicose, que é o açúcar, foi para o sangue, seu pâncreas liberou a insulina atua na célula, no receptor, e faz com que a glicose saia do sangue e entre na célula. Isso é normal. Na diabetes tipo 2, o que acontece? O paciente até produz a insulina, né? Ele comeu, agora estão falando do paciente com diabetes tipo 2. O que acontece? Ele comeu a pizza, a mesma pizza da pessoa saudável. Absorveu os nutrientes e glicose foi para o sangue, açúcar está no sangue. A insulina é liberada pelo pâncreas e ela vai atuar sobre o receptor da sua célula. Só que o receptor, ele fica insensível à insulina, ou seja, a insulina se liga ao receptor e ele não faz diferença nenhuma. E se o receptor não reconhece ou é insensível à insulina, as portas não se abrem para o açúcar entrar, para a glicose entrar na célula. E esse açúcar fica no sangue. Então é basicamente assim, diabetes tipo 2, a insulina foi liberada pelo pâncreas e vai se ligar ao receptor.
Porém, o receptor não reconhece essa insulina, ele fica insensível, ele fala: insulina, quem é você? Não quero saber de você, não te conheço. Então ela se liga ali, mas não consegue abrir as portas para que o açúcar saia do sangue e entre na célula. É isso que acontece. Então, pessoal, dessa forma, na diabetes tipo 2, a insulina ela é até liberada pelo pâncreas. Porém, quando ela se liga ao receptor da célula, que é a fechadura, né? A insulina é a chave que se liga na fechadura, que é o receptor. Mas o receptor não reconhece a insulina. E se não reconhece a insulina, a glicose, que é o açúcar, vai ficar no sangue, porque ele não entra na célula. É basicamente isso que acontece na diabetes tipo 2. Mas aí você fala, e onde entra o medicamento, a metformina? Agora você vai entender. A metformina, quando ela é utilizada, basicamente, ela faz com que o receptor, ele deixe o receptor mais sensível. Vou repetir, a metformina ela atua no receptor que está insensível e deixa ele mais sensível. É como se ele falasse, olha, aceite a insulina, ela te ama. Então a insulina chega, se liga ao receptor e assim fica sensível. Ele reconhece a insulina e a glicose agora sim consegue entrar na célula. Ou seja, a metformina é como se fosse um reconciliador, né? Fala com o receptor, seja mais sensível à insulina. Ela quer deixar entrar glicose na sua célula. É basicamente isso. Beleza? Claro, é uma brincadeira, né, pessoal? Mas a metformina, ela deixa realmente os receptores de insulina mais sensíveis. Dessa forma, a insulina se liga ao receptor da célula, que agora está sensível, e abre as portas para que o açúcar saia do sangue e entre na célula, que isso é o normal. Então a metformina ajuda pessoas com diabetes do tipo 2, porque sensibiliza, né, os receptores de insulina e fazem com que dessa forma entre a glicose, o açúcar, dentro dessas células. Além disso, pessoal, além dessa metformina ajudar, deixando os receptores de insulina mais sensíveis à própria insulina, ele também pode atuar no fígado, inibindo o fígado de produzir ou liberar glicose. Porque esse fígado, pessoal, em uma ausência de alimentação, ele libera a glicose, né? Ele consegue liberar esse açúcar no sangue. Então a metformina inibe esse processo do fígado. Outro ponto é que ele também melhora a liberação, de certa forma, de insulina lá no nosso pâncreas. Então ele tem, sim, né, várias ações, né, essa metformina, auxiliando os pacientes que têm esse problema da diabetes, principalmente diabetes do tipo 2. Aí você fala para mim, e tem contraindicação? Sim, pessoal. As contraindicações que nós destacamos, principalmente os pacientes que não devem tomar, são aqueles que têm hipersensibilidade, ou seja, que têm alergia a qualquer componente dessa metformina, desse medicamento, né? Tem alergia ou tem uma reação adversa exacerbada, volta imediatamente ao médico, ele vai suspender a medicação e vai passar algo alternativo para ajudar esse paciente. Então, primeiro de tudo, contraindicado pacientes com hipersensibilidade ou alergias. Outro ponto seria pacientes que têm uma insuficiência hepática, ou seja, problemas relacionados ao fígado, e também insuficiência renal, deve-se destacar. Outro ponto são pacientes menores de 10 anos, cuidado redobrado. Gestantes e lactantes. Esse aqui a gente destaca praticamente em todos os medicamentos, porque, primeiro, gestante está gerando uma vida ali. O cuidado deve ser redobrado. Já os lactantes, o problema é que alguns medicamentos passam para o leite materno. E se passa para o leite, passa para a criança. Então, deve sim ter esse cuidado redobrado. E os efeitos colaterais? Tem também. Bom, destacando que muitos vão tomar essa metformina e só vão ter os benefícios, só vai ajudar. Outros vão tomar o medicamento e vão ter esses efeitos colaterais. E quais seriam eles? Primeiro,
eles são muito comuns, principalmente no sistema gastrointestinal, como náuseas, vômitos, cólicas, dor abdominal. Algumas situações podem alterar ali, principalmente a parte da deficiência de B12, ou seja, ter um problema, né, da ausência dessa vitamina. Mas isso é relatado em doses elevadas, então é quando se faz o uso da medicação sem instrução médica. Por isso, nunca faça a automedicação, porque corre riscos, né? Então, sempre tenha um cuidado redobrado. E claro, tem que cuidar também por interação medicamentosa, ou seja, é aquele paciente que já usa um tipo de medicamento e usa metformina. Algumas interações medicamentosas podem ser perigosas e deixo aqui alguns exemplos para você. Tranquilo? Então, nunca faça automedicação, porque isso é perigoso. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!